no É um Brasil? atraso, né? Um atraso. A maioria dos países desenvolvidos não tem. Estados Unidos não tem, Singapura não tem. E agora o assunto mais polêmico de todos, né? Agora que até a gente tá comentando aqui antes, né? A escala 6x1. Isso, todo mundo falando Todo sobre mundo isso. tá falando isso daí. Eu peguei e falei assim, nossa, eu vi o seu vídeo, eu achei muito legal. E eu queria saber a sua opinião. Sobre a escala 6x1, ela tem que acabar mesmo? Tem que ser a escala 4x3, né? 4x3 que eles estão propondo lá. Qual que é a sua visão como um todo? Então, né? Quando a gente fala que a gente é contra, ou alguém fala que é contra o 4x3, já começa lá, quer que o trabalhador não descanse, quer que ele não tenha contato com a família. Uma coisa que as pessoas têm que entender é que entre o querer e o poder, né? Todo mundo quer trabalhar menos e ganhar mais. Você não quer trabalhar menos e ganhar Com mais? Eu certeza. também, todo mundo aqui também. Uma coisa é a gente querer, outra coisa é se possível. Imagina se você parar de fazer tanto podcast como você faz, sua Tô renda vai ferrado, cair, não exatamente. adianta. Vai cair? Então não tem milagre. Então, é uma Verdade. coisa, a economia do Brasil vai suportar o 4x3? Essa que é a questão. Se a gente fosse uma economia muito rica, muito próspera, aí talvez a coisa pudesse fazer sentido. Mas nós não. O Brasil é um país pobre, o Brasil precisa crescer, o Brasil precisa trabalhar, e parece, claro, que a escala 4x3 vai de encontro, né? E não ao encontro, vai de encontro, vai ser um obstáculo ao crescimento do Brasil. Por quê? Porque vai encarecer a mão de obra, né? Ou vai baixar os salários, é um dos dois, né? Porque então alguns setores provavelmente vai encarecer muito a mão de obra e outros setores o salário vai cair, claro. Vamos supor algum setor aí que tenha mais concorrência, né? Tem uma oferta de trabalho menor, né? E aí com a escala 4x3 vai cair porque o empregador vai querer compensar, vai ter que contratar mais funcionários por uma mesma atividade. Então um dos dois, ou vai encarecer ou vai diminuir o salário. Não tem milagre, não dá. A coisa é matemática, né? Então, parece claro que o Brasil não suporta, ou pelo menos boa parte da economia, não suportaria essa mudança, principalmente de modo drástico, né? Eles querem, então, que numa canetada, pronto, hoje é 6x1 e amanhã vira 4x3, vai ficar tudo bem, tudo tranquilo, uma maravilha, né? E há outras questões de volta, né, disso, né? Uma é a questão da tributação, né? Porque hoje o brasileiro paga demais tributo, né? As empresas pagam muito, a pessoa física paga demais, há encargos trabalhistas completamente irracionais. Então, se o Estado brasileiro cobrasse menos tributos e não sobrecarregasse tanto a sociedade, talvez a escala 4x3 fosse possível. Então, não é só uma questão da economia ser pobre, é uma outra questão tributária. É lógico que uma coisa também está ligada à outra, que o Brasil, se cobrasse menos impostos, a economia progrediria mais, né? Então essa é a outra questão também é da produtividade, né? A produtividade do trabalhador do Brasil, infelizmente, não é igual dos países desenvolvidos também, né? Então também é um outro problema. Então nós vemos que esse 6x1, 4x3 é uma coisa complexa, é uma coisa que poderá prejudicar a economia do Brasil. Agora, se tudo isso daí é uma coisa que está na mesa, todo mundo pesquisando pode chegar às mesmas conclusões, por que que então determinados partidos de esquerda propõem isso, né? Por demagogia, claro, né? Eles querem ficar bem com um determinado eleitorado, quer ficar bem com os trabalhadores e continuar tendo a massa de manobra, continuar sendo eleito para cargos, etc. Mas também há uma outra razão. Os partidos de esquerda eles tendem a ser ideológicos. Ideológicos no sentido estrito da palavra, ou seja, eles tendem a construir uma realidade. Eles imaginam um esquema na cabeça, né? Perfeito, de sociedade, uma maravilha, todo mundo vai funcionar, não vai ter mais crime, todo mundo vai ser feliz, e tal, e querem que a realidade fique adequada ao que ele pensa. Se os fatos não são de acordo com o que ele pensa, azar dos fatos. Quer dizer, pessoas que pensam sistemas ideológicos brigam muito com a realidade. São sonhadores, defendem sociedades utópicas, acham que a lei tem o poder de corrigir a realidade,
acha que com meras mudanças acidentais você vai mudar tudo, então não é. Então também tem esse problema de visão de mundo, que é uma visão de mundo errada. Aquelas pessoas que estão ligadas à realidade do mundo, ver como é que é isso, pobreza, miséria, tem que trabalhar, acordar cedo, elas tendem então que a realidade é que vai ser a fonte do raciocínio. A coisa tem que ser, as leis têm que ser feitas em cima da realidade, não em cima de ideologias. Então também tem esse jogo, né? Então é uma situação que até o que envolve esse 4x3 e o 6-1 vai mais do que coisa econômica, vai visões ideológicas, vai demagogia, vai até mesmo a própria questão que o Brasil deveria estar discutindo é a CLT, né? A CLT deveria ser abandonada. Atraso para o Brasil? É um atraso, né? Um atraso. A maioria dos países desenvolvidos não tem. Estados Unidos não tem, Singapura não tem, Dinamarca não tem. O que alguns países fizeram? Tem algumas regras gerais, né? Bem gerais, por exemplo, punir quem empregador que discrimine no trabalho, ter um salário mínimo, piso ou hora mínima, que é mais inteligente que salário mínimo, valor de hora trabalho mínima, regras assim bem gerais, e aí depois os empregados e empregadores acabam negociando o turno. Se o cara quiser trabalhar, não folgar, ele não trabalha. Se o cara quiser trabalhar 4x3, quer dedicar mais à família ganhando menos, tudo bem. Se ele quiser trabalhar 2 dias por semana, também tudo bem. Se o cara quiser, em vez de trabalhar 8 horas por dia, tá precisando para ajudar mais a família, quiser trabalhar 16 horas também, tudo bem. Então a coisa fica mais versátil. Determinadas regras protegidas, o mercado acaba se comportando de forma melhor. Quando você coloca regras muito rígidas, como no Brasil, a coisa não dá certo, não adianta. Igual aquela visão ideológica. A CLT é uma construção ideológica, vinda do Getúlio Vargas, de inspiração positivista, no fundo. É lógico que teve um lado fascista também, mas também muito positivista, né? Então, de querer construir uma realidade, querer proteger, não está errado proteger o trabalhador, mas não daquela forma, né? Então, tudo isso acaba travando o mercado do Brasil, Há uma outra questão também histórica, por que as pessoas sempre perguntam, não é? Por que chegou em 8 horas? Por que é 6-1? De onde que vem essa coisa? Sem querer voltar muito no tempo no Pode ficar à passado. vontade, professor. Aqui a gente tá para aprender. É com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial que criou dicotomia patrão-empregado, empregador, classe proletária, como era outro termo utilizado, né? Então, a Revolução Industrial foi um desastre no início, né? Então, crianças trabalhavam com cargas absurdas, mulheres também trabalhavam em regimes muito duros, então havia trabalhando 16 horas ou até às vezes mais. As folgas de domingo não eram respeitadas, você folgava 1 ou 2 vezes por mês, então era uma coisa assim escandalosa, né? E aí o que aconteceu? Os governos, e mediante protestos, começaram a fazer leis para proteger os trabalhadores contra esse abuso. Por exemplo, nos Estados Unidos era 16 horas, fizeram leis para... Tive gente que trabalhava 16 horas, melhor dizendo, e fizeram leis para diminuir 8 horas. Então, dado um problema, se criou uma solução. O problema é que às vezes se exagera demais na proteção, entre aspas. Então você sai de um abuso e vai para outro abuso. E quem sempre sai perdendo mais nessa história é o trabalhador, claro. Porque o empresário, ele pode então diminuir o número de funcionários e manter o lucro dele, vai sobrar para quem foi demitido. Um investidor que está pensando em abrir um negócio no Brasil não vai mais, abre em outro país. E assim vai. Vai sobrar para o trabalhador. É sempre assim. Todas aquelas reformas que tendem a proteger o trabalhador, ele é o que é o prejudicado. Exemplo óbvio do imposto sindical. Claro, imposto sindical supostamente lá na origem não é para os trabalhadores de sindicato se organizarem e ter mais força contra os patrões. Eu pergunto, qual trabalhador gosta de pagar um imposto sindical? Você gosta? Você viu esses dias que eles Não ficaram dá. 3 dias Ficaram 3 dias. para entregar a cartinha, o sindicato falando que o sistema tava ruim, e as professoras, né? Foi uma malvadeza aquilo lá, Nossa, né? deixar o pessoal lá, meu. O pessoal lá com fila, perdendo tempo, né? Então, quer dizer, são coisas assim que são completamente irracionais. Vai sobrar
para o trabalhador, né? O trabalhador vai sair de alguma forma perdendo, não vai perder o emprego ou vai ganhar menos, essa que é a realidade. E uma coisa, o que você falou, né? A CLT, você não vê gringo nenhum ou ninguém falando, não, vamos pro Brasil, que o Brasil lá, a gente está protegido com a CLT. Você não vê lugar nenhum, professor, né? O pessoal querendo vir pra cá. E o pessoal fica falando, não, mas a CLT é bom que protege. E na verdade, né, esses dias aí eu vi até Esses dias não, faz um tempinho, eu vi o pessoal na Jovem Pan. Acho que era naquele à tardezinha, assim. Tava lá, sabe o canal do Negão, o Alessandro Sei, Santana? eu já conversei com Gente ele. boa demais, ele já veio Muita aqui, gente né? boa. E ele tava falando sobre sobre CLT, sobre MEI, sobre empresário. Todo mundo lá tava defendendo a CLT. Não, que a CLT é boa porque protege o trabalhador, a CLT é maravilhosa. Um monte lá, uns 4, 5 caras lá. E só ele que tava contra. Aí ele perguntou pros caras, você é CLT? O cara, não. Não. O cara, não. Você é CLT? Não. Você é CLT? Não. No rabo dos outros é bom o CLT. Então tem... Os caras não são, eles são MEI, são PJ. Na hora do vamos ver, a pessoa prefere ser MEI, porque aí ela vai prestando serviço, não paga um imposto tão alto, pode prestar para várias pessoas, sem limitação, dá muito mais dinamismo, né? Então, no rabo dos outros é gostoso, essa né? que é a realidade. O Brasil só não tá pior porque o Brasil tá vivendo uma pejotização, né? Claro. Então você vai lá com a MEI, você começa para você aposta que é MEI também. Você tem algum CNPJ, para prestando serviço para outros, claro. Se você fosse pessoa física, não ia dar tanto certo como tendo um CNPJ. Sim. Isso está salvando o Brasil um pouco disso, essa pejotização. Que vai ser, esse pessoal que adora defender a CLT, devia ser contra o 4x3. Porque o 4x3 vai forçar mais pejotização. Vai inventar um jeito aí de terceirização e tal. O professor, é engraçado, né? Aí o seguidor falou, não, tá certo, os patrões têm que dar mesmo, aí tem que ser 4x3, porque assim, eles têm que... O trabalhador trabalha muito e tal. Eu falei, tudo bem, você emprega alguém? Ele falou, emprego, eu tenho uma barbearia. Eu tenho 3, acho que era 3 barbeiros lá e tal. Eu falei, legal, como que você faz com ele? Não, a gente pega meio a meio, eles são PJ. Eu falei, oxe, então você não emprega ninguém, pô? Não emprega ninguém, velho. Então você vê, tipo assim, ele falou que ele é empresário, que ele emprega pessoas, mas os funcionários dele... Eu não tô empregando ninguém. Exatamente, falei, então você não tem funcionário nenhum. Não tem funcionário Você nenhum. tem sócios. Tem sócios, ou prestadores de serviço, né? Então, não tem, então, a pessoa é que nós vivemos numa demagogia, né? É que em determinados meios pega mal se você contra a CLT, mesmo que no fundo você seja contra, tem que falar que defende e tal. Então, mas infelizmente é uma tragédia. Foi o que você falou. Se a CLT fosse bem, todo mundo queria vir pro Brasil. O pessoal ia falar, nossa, não, vamos lá que a CLT do Brasil... Mano, quem que vem pro Brasil? É a gente que tá fugindo da fome da Venezuela. É só quem tá pior, exatamente. Só quem tá pior, que é Venezuela. Cuba, aí sim, países que estão passando fome por causa do comunismo. Agora você não vê americano, dinamarquês, gente de Singapura vindo pra cá. Né? Muito bom, galera tá acompanhando a gente aqui, deixa seu like. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele tá cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo